Se bota no meu lugar. Tu tá de boa na sua casa, domingo à noite, jogando baioneta e tomando um vinho. E aí a sua mente abre a live do Rafão Otaku. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu abri a live, eu vi um cara calvo falando diversas vezes velho, 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 velho. E também vamos doando, vamos doando, vamos doando. E também tratando o público como se ele não quisesse aquelas pessoas ali, pra falar a verdade. Como se enxergasse elas como uma carteira fácil, né? Dinheiro fácil. E aí, enquanto eu tô vendo isso, um carro para uma vez, para duas vezes. E aí eu pensei começou a ficar interessante essa história. Antes de falarmos efetivamente dessa situação, eu queria fazer uma viagem na linha do tempo com vocês de quando eu conheci o Rafão Otaku. Há 1000 anos atrás na internet, enquanto tudo era mato, tinha um meme do gordinho comedor de cocotas, onde ele pega o celular, anda pelo quarto e fala que come várias cocotas, a ponto de nem caber numa mão o quanto de cocota ele já comeu. Esse vídeo, por mais engraçadinho que seja, ele é um pouco vergonha alheia, mas é uma criança no quarto dela falando merda. É um patrimônio da história da internet brasileira, praticamente. Olá, galerinha, beleza? Eu, el gordo louco, 1, 2, 3, venho falar sobre as cocotas que eu como. Eu como muitas cocotinhas, muitas mesmo, muitas cocotas. Eu chego nas cocotas e ó. É isso aí. Ninguém no taco consegue, mas eu sim. Eu sou Lorde. O segundo momento no qual eu conheci o Rafão Otaku foi quando ele decidiu bater boca contra o Orochinho do Antigo Testamento em relação ao vídeo que o Orochi fez sobre o Adam TV. Adam TV esse que na época tinha um conteúdo que se baseava em ir em parques e locais públicos e ficar com pessoas, algumas dessas pessoas menores de idade. Eram daqueles coaches de sedução de adolescente. A imagem delas. Claro, mas se é crime, eu disse que é crime, eu menti. Então você está confirmando que eu falei uma verdade. Expor qualquer pessoa é crime de direito de imagem. Não, você falar o seguinte, de fulano, sem citar o nome dele, e diretamente, por exemplo, porque aí se caracterizaria dependendo do teor, tá? Não estou dizendo que é o seu caso. Se você xinga alguém... Não, nesse caso específico que você está me perguntando em relação à imagem. O que eu quero dizer é o seguinte, você não pode expor a imagem de uma pessoa ou falar dela diretamente, tá ligado? E não pode falar diretamente no caso de ofensa. Copyright, já perdi por qualquer tipo de strike, não tem como você dizer que eu sou protegido. Se for pra todo mundo, se usar a imagem de pessoas indevidamente é uma falha, é você descumprir os termos do YouTube, todo o canal devia ser deletado, então. Não. Indevidamente, além disso, além do que de usar indevidamente a imagem das pessoas, você sabe muito bem disso, senhor Orochi. Não se faça de arrogado, como diria os antigos. Você sabe que o seu público vai perseguir as pessoas que você fala mal. Até onde vai a minha responsabilidade nisso? Porque eu aviso, não ataque ninguém. Tô dando minha opinião sobre a pessoa. Se eu for pensar no que isso pode gerar decorrente da atitude de outras pessoas, eu não vou poder mais falar sobre nada na internet. Porque... Não, mas isso daí é mais um argumento, sinceramente, mais um argumento falho da sua parte. Em nenhum momento eu falei que você não pode dar sua opinião. Eu falei que você tem que ter mais responsabilidade porque você está proferindo sua opinião para milhões de pessoas. Cara, isso vai gerar consequências. Não cabe a mim, cara. O que eles Como não cabe a você? Não você é o cabe a dono mim, do canal. cara. Você é o dono do canal, é você que seleciona o conteúdo que você coloca. Sim, eu seleciono Se o não conteúdo, cabe- mas eu não tô apoiando, eu não tô incentivando ninguém a atacar ninguém. Em nenhum momento. Cara, você não vai achar... Orochi. Rafinha. Rafinha, eu tô no eufemismo aqui, Rafão. O Rafão Otaku achou que o Orochinho criticar esse cara era algum tipo de violação das diretrizes do YouTube, o que efetivamente não era, e eles conversaram um tempo sobre isso, e o Orochi falando de se é violação, me mostra onde é. E o Rafão Otaku nunca achando onde o que o Orochi fez
era uma violação ou uma infração na plataforma. Importante lembrar tudo isso porque o Orochinho criticou o Adam TV. O que era para ser uma conversa séria naquele momento acabou virando um espetáculo da evidência, da insistência sem evidência. Na verdade, eu acho que é a melhor forma. No começo o Orochi até falou que achou que era brincadeira e mais pro final dá pra ver o olhar cansado dominar de puta que pariu, eu tô lidando com alguém que é insuportável. A convicção do Rafão era tão forte que era quase como se ele tivesse descoberto um segredo jurídico escondido de toda a humanidade. Bom, o outro contexto geral que é importante é o ecossistema do qual o Rafão Otaku faz parte. Ecossistema esse que se chama DeepTube. A DeepTube é um nicho de canais movidos a tretas, muitas delas tretas internas, ou seja, os próprios membros se batendo e se bicando, e numa dessas tretas ele acabou se desentendendo com o Blusão e com a Suelen, falando a frase de eu comeria a Suelen e o bebê dela. Meu gato acabou de pular na mesa. Que é uma fala paia se referisse somente a Suelen, né? E ele falasse, vou comer a Suelen. Seria uma fala paia, mas é algo que é esperado dentro desses nichos, né? Dentro dessa bolha. O bebê, cara, eu comeria a Sueli e o bebê dela, cara. Quer que eu repita isso quantas vezes? Você acha que eu tenho medo? Eu não sei que demência é essa que vocês acham que eu tenho medo de ser processado por um estuprador criminoso. Os cagões aqui são vocês, caralho. Quem não bota a cara pra falar as coisas e não assume o que fala são vocês, que tocam a campainha dos outros, sai correndo, joga bombinha traque, passa cadeado e depois se acovardam. Bota o rabinho entre as pernas. Botam o rabinho entre as pernas e se acovardam. Eu não sou covarde igual a vocês. Se eu tiver que olhar na cara do juiz e falar, juiz, esse cara é um estuprador, esse cara disse que queria comer a filha dele, tentou matar a mãe, se internou num hospício pra comer maluca, a vida dele é estuprar mulheres vulneráveis. Você acha que eu tenho medo, rapaz? Eu não sou cu de burro igual vocês não, seus merdas. Seus merdas. O que eu falei do bebê da Sueli eu falo 1000 vezes, comeria ela e o bebê, o anticristo, o filho do demônio. Tá achando que eu tenho medo, rapaz? Agora, em relação ao bebê, eu acho inaceitável. O bebê é uma coisa que não dá, ainda mais por se tratar de uma criança com menos de 2 meses de idade, se não me falha a memória. A criança não tem responsabilidade por absolutamente nada, nem por quem são os pais dela. Uma criança sendo atingida dessa forma para tentar bater nos pais, eu acho muito baixo, eu acho uma crueldade sem grandes necessidades. E o Blusão, né, abriu denúncia no Ministério Público e agora vai ter uma investigação judicial sobre essa situação inteira e agora o que nos resta é esperar. Nessa fala do Rafão Otaku, onde ele fala que comeria a Suelen e o bebê, ele tenta traçar um paralelo de alguma forma com a piada do Rafinha Bastos na época da Vanessa Camargo. Comeria ela e o bebê. Mas não tô nem aí. Não tô nem aí. Aliás, esse bebê vai ser sortudo, esse bebê. O que sejamos honestos aqui, não há comparação, não tem como botar no mesmo pé. O Rafinha tentou fazer humor e acabou saindo pela culatra, e o Rafão falou isso pra ofender, não tem outro caminho. É estapafúrdio completamente fora da realidade. É você comparar um ataque com uma piada. Não dá. Não tem como o Rafão meter essa aqui, ninguém vai comprar esse barulho. Outra questão que me pega um pouco nessa situação é um padrão de comportamento do Rafão. Esse não foi um episódio isolado. O Rafão já disse anteriormente que estupraria outra mãe e uma criança chamada Natanzinho. É o que isso não é crime, ô fã-clube HD. Qual crime você falar que vai ser mãe de alguém? O máximo que isso daí é crime é ameaça. Você vê se eu não comer seu cu e o cu da sua mãe, aquela puta amarela. Você vê se eu não aquela velha nojenta. Agora pronto, agora o Rafão é eu vou fuder até o Natanzinhos. Nem o Natanzinhos eu vou deixar viver. Até ele eu vou comer e vou... Eu não sei exatamente se é uma criança ou se é um adolescente, mas ainda assim, a fala acaba valendo da mesma forma. Enquanto isso, também começaram a rolar boatos de que o nome do Rafão Otaku e o endereço dele estariam circulando em facções criminosas de São Paulo, como
gente dizendo que ia atrás dele e tudo mais. Com isso, ele tá falando que tá com medo de morrer, mas a live segue num nicho normal de vamos doando, vamos doando, vamos doando. E ele não entende que a culpa pelas ameaças que ele tá sofrendo, na verdade, é dele mesmo, então de quem ameaça. Ele tá tentando jogar a culpa das ameaças pros canais de opinião, fofoca, treta, seja lá o que for, que de alguma forma falaram sobre esse caso. É praticamente um experimento social, por mais que eu não goste muito desse termo, sobre um tipo de consequência seletiva que ele quer viver. Agora nós chegamos ao domingo. Abri a live. Quando eu abri a live, tinha uma câmera dele apontada pro portão da casa dele, mostrando a rua onde ele mora, e ele mesmo já falou que mora na Moca por diversas vezes, então se tiver alguém mal intencionado, a pessoa só procura ali pela Moca e acaba achando a casa dele. O conteúdo principal era o clássico velho, vamos doando, velho, vamos doando, velho, vamos doando, e era isso foi isso por horas, na verdade. E um carro para na porta da casa dele. E o Rafão, na hora, entra em choque com o que tá acontecendo. De que porra é essa? Ali eu já tava me escaralhando de rir. Porque nitidamente, se fosse alguém que ia fazer uma maldade com ele, teria entrado com o carro no portão e já era, né? O carro volta, depois de ir embora desse primeiro momento. Um homem dá uma descida, mexe ali na fechadura, clima de filme B, assim, clima de Bruxa de Blair, praticamente. O Rafão corre pra fora com uma marreta de amassar carne, fazendo pose de machão, como se fosse enfrentar um criminoso. E ele volta pro quarto acelerado, falando de agora fudeu, velho, agora fudeu tudo, velho, agora, nossa, fudeu. E ele vai definir novamente os culpados. Os canais de opinião que falaram sobre ele e também o canal Neon, que falou sobre o caso dele. Todo mundo é culpado menos ele. Não foi ele que disse que comeria um bebê, né? E pela terceira vez, esse carro vai parar. O Rafão sai com o celular na mão, olhando pro portão praticamente igual criança, que sabe que fez algo errado e tá olhando pela fresta da porta pra ver se os pais, né, estão vendo a merda que ele fez. O carro vai embora mais uma vez. E pela quarta vez, o carro para de novo e o Rafão sai do quarto dele gritando de filho da puta, velho, filho da puta. E o sujeito que ali havia mexido, que tava ali dando uma provocada, retira a máscara. E não era ninguém mais e ninguém menos do que o nosso querido Ramsés, também conhecido como Capitão do Prato. Nosso Capitão do Prato foi até a casa do Rafão Otaku pra falar que era pegadinha, carai. Olha lá, parece que vai embora, velho. Parece que vão embora, velho. Eu não sei o que tá acontecendo não, velho. Saiu tudo de ré aí, ó. Eu falo, a minha paz acabou, velho. A minha paz acabou, velho. Isso é palhaçada de alguém desse chat, velho. Isso é palhaçada de alguém, velho. Lá vem, velho. Lá vem, velho. Parece que é uma... Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Que desgraça é essa, velho? Que porra é essa, velho? Toda hora, cara. É isso o dia inteiro, toda hora, o dia inteiro. Olha lá, olha lá. Mais um veículo, velho. Olha lá, velho. Meu pai do céu. Mais um veículo, velho. É isso toda hora, o dia inteiro. Mais um veículo, velho. Human Tech. Human Tech. Esse Ramsés, esse outro filho da puta não era, velho. Agora fudeu, velho. Agora fudeu, tá vendo como a coisa tá escalando, caralho? Eu mereço o que tá acontecendo, onde já se viu piada com o bebê. O Playmobil filha da puta, sensível. Playmobil do signo de câncer. Vai pra puta que pariu, desgraçado. Fala que tá tudo bem, tá ensinando, tá ensinando. E tá ganhando inferno, tá fermando, tá fermando. Já não basta os R$ 1.500 que você ganhou, seu arrombado, e não fez nada. Falou que ia vir me entrevistar, não fez porra nenhuma. Manda os 300 então pra eu ir embora daqui pra praia, velho. Manda os 300 aqui pra eu ir pra praia, velho, pra eu desaparecer, velho. Vai, velho, manda aqueles 1.500 que você ganhou, 300 é meu, velho. Por direito, cara, por direito. Olha lá, não é possível, velho. Esse cara tá pedindo, velho. Esse cara tá pedindo, velho. Porra, meu irmão, só pode estar de sacanagem esse cara, velho.
Não pode estar de sacanagem esse cara, velho. Esse cara quase morreu, velho. Se eu saio com um facão, velho. Se eu pego ele com um facão, velho. É o Ramsés, cara. É o Ramsés, ganhou 1.500 paus em cima de mim. 1.500 paus, tirando onda com a minha situação de vida. Tirando onda, veio aqui com a namorada dele fazer palhaçada. Não doou porra nenhuma. Não doou porra nenhuma. Ainda me faz passar por um apuro desse, cara. Ainda me faz passar por um nervoso desse, cara. Vai embora daqui, velho. Vai na casa dos outros sem ser convidado, velho. Uma situação dessa, cara, aqui, ó. Olha aqui o que você me faz passar, cara. Eu já tava disposto já, velho. Já achei que tava botando um cadeado fazendo algum crime, velho. Eu já tava disposto ao pior, velho. Esse criminoso, velho. Responder por isso é stalking, cara. Isso é crime de stalking, cara. Você vai responder por isso, seu safado. Mesmo quando o Ramsés tira a máscara, o Rafão continua mantendo a pose dele de machinho, né? E o Ramsés literalmente não tá se aguentando de rir dessa pataquada inteira. O Rafão volta pro quarto e ele fica mais irritado ainda e volta a xingar todos os canais de opinião e tudo mais. Eu acho que o que eu tenho a dizer dessa situação inteira é: eu tô feliz de ter visto isso ao vivo e eu acho que é tudo pra rir. No fim, o Ramsés fez as coisas pra rir. No mais, eu gostaria de agradecer a absolutamente todos os membros, a todo mundo que é inscrito nesse canal, também a todo mundo que ajudou na vaquinha do LivePix. Vocês sabem que eu tô sendo processado, portanto, a ajuda de vocês agora é inacreditável, muito maior do que eu podia esperar, e eu agradeço a cada um de vocês individualmente. Um beijo no coração, e eu vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live.